Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Temos mais atualizações. Segundo o comandante em chefe ucraniano, o Oleksandr Syrskyi, esse que aparece na tela de vocês, aqueles ataques do exército ucraniano no território russo, as ofensivas, inclusive essa última agora, lá na região de Belgorod, região também da fronteira ali, lá do russo, da fronteira com a Ucrânia, diminuiu em quase metade o poder de fogo dos russos, a taxa de fogo dos russos no território ucraniano. Então, esses ataques principalmente contra as refinarias, contra as bases aéreas e contra os depósitos de munição, que era exatamente, eram os três alvos principais, né? O próprio Zelensky alertava que esses ataques no território russo eram justamente para diminuir o poder de ataque, diminuir a capacidade de ataque dos russos no território ucraniano, e não era com o intuito de avançar no território russo ali, de fato, como acabou acontecendo, mas o objetivo principal era diminuir o poder de fogo dos russos no território ucraniano. Então agora, dito e feito, né, segundo o comandante ucraniano, cerca de metade, os russos diminuíram em cerca de 50% a taxa de ataque no território ucraniano. Só lembrando, é uma informação divulgada pelo lado ucraniano, é uma informação que os russos sequer tocam no assunto. É uma informação que os russos sequer tocam no assunto. E nem vão, né? E nem vão. Ataques ucranianos de longo alcance e estoques contra estoques de munição na Rússia reduziram a taxa de fogo do inimigo e a taxa de fogo com projéteis de artilharia em quase 50%. Palavras do Oleksandr Syrskyi, ele disse isso em uma entrevista à mídia ucraniana LB, que foi publicada na manhã do dia 9 de abril, portanto na manhã do dia de hoje. Deixa eu só pedir para você rapidinho, por favor, deixar o like nesse vídeo, confirmar se já está inscrito nesse canal, todo aquele nosso combinado, né, que não custa nada e ajuda muito a continuação do nosso trabalho. Ao longo de 2024, a Ucrânia iniciou, né, a ofensiva, iniciou os ataques com o apoio do ainda presidente então americano Biden, né, o Biden que deu início, na verdade, para a Ucrânia começar os ataques, quando ele permite que a Ucrânia já vinha atacando o território americano, já tinha iniciado a incursão lá em agosto, mas quando o Biden libera o uso dos ATACMS, os mísseis de médio e longo alcance americanos, para a Ucrânia atingir o território russo, é que a Ucrânia se solta mais e aí começa de vez, né? Aí vai de vez, amplia a ofensiva, que a princípio se limitava somente a Kursk, para outras regiões, Belgorod, Voronezh, e aí a Ucrânia vai então com tudo para cima do território russo. Ali começa então a estratégia da Ucrânia de diminuir o poder de ataque dos russos contra o território ucraniano. De acordo com o Syrskyi, os soldados russos costumavam disparar cerca de 40 mil cartuchos de munição diariamente, tá? 40 mil cartuchos diariamente eram disparados contra o território ucraniano, mas em uma série de ataques de longo alcance e muito esforço dos ucranianos, esse número reduziu para cerca de 23 mil, quase pela metade, né, o poder de ataque dos russos contra a Ucrânia. Então trouxe resultados as ofensivas. Continuamos a expandir nessa direção, aumentando o número, a escalada e as capacidades de ataque profundo, ataque de longo alcance, né? Operações de longo alcance. E já ultrapassamos a marca de 1.700 quilômetros. Nossas equipes também estão aumentando o componente não tripulado, o famoso drone, né? Disse o Syrskyi. Quando ele diz que a meta, o ataque já ultrapassa ali 1.700 quilômetros, ele se refere à distância do alvo, né? Do alvo mais longe atingido. Eles atingiram alvos quase 2.000 quilômetros, território russo adentro, inclusive destruindo estações de radar e tudo mais. Então é disso que ele se refere, ataques à distância, que os ataques ucranianos já estão atingindo o território russo com ênfase, né, e com êxito. Desde então, a taxa de fogo da Rússia aumentou ligeiramente, agora estava entre 27 e 28 tiros por dia, segundo o comandante. O general atribuiu isso a possíveis suprimentos de aliados de Moscou, como a Coreia do Norte, também o Irã, e também tem a China aí, né?
por baixo dos panos, na calada da noite, mas também tem a China aí fornecendo apoio para a Rússia. Então uma ótima notícia aí, segundo o comando ucraniano, os ataques, as ofensivas no território russo trouxeram resultado, e o poder de fogo dos russos diminuiu em cerca de 50%. Então, enfim, uma boa notícia em meio a tantas complicações, né? E um momento tão delicado aí, o Trump tirando as tropas americanas da Polônia, de Rzeszów, que era uma artéria importante de apoio para a Ucrânia, enfim. Mas não é só de notícias ruins, né, que vem o momento. Bom, fico por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Notícia curta. Daqui a pouco eu tô de volta com mais updates em relação à guerra na Ucrânia. Tamo junto. Valeu.